Bem, a pergunta, qual é o limite? Quanto tempo aguentamos essa pressão? Pergunta que se refere à pressão gigantesca, né, que está ocorrendo em decorrência tanto da pandemia, né, em si, quanto das medidas públicas, né, para a contenção da pandemia. Bem, uma de nossas características mais impressionantes, sem dúvidas, é a nossa capacidade de adaptação. Para o bem ou para o mal, nós somos seres muito adaptativos. Nós nos adaptamos quando percebemos que não há como continuar a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se o navio em que eu estou está afundando, eu terei que me adaptar rapidamente. Terei que me adaptar rapidamente com a situação de que eu vou para o oceano frio. Pensar como eu vou cuidar da minha esposa, como eu vou cuidar das crianças no oceano frio, tudo isso já está dentro da adaptação. Mas há uma peculiaridade na nossa espécie. Alguns autores darwinistas, dos quais eu gosto bastante, defendem um argumento muito interessante. Esse argumento diz que nós somos a única espécie que precisa se adaptar a duas realidades distintas. Quais sejam? A primeira, o meio ambiente, né? Ou a realidade externa. E a segunda, a nossa própria interioridade, ou a realidade interna. E isso significa que parte do necessário trabalho de adaptar-se ao meio, ou às situações colocadas pelo meio, implica em nós nos adaptarmos a nós mesmos. O problema da pandemia, como disse anteontem, é que ela se trata de um trauma. E um trauma que tem a peculiaridade de não cessar, fazendo, portanto, com que não haja o momento do pós. Né? Esse momento ele não chega. Então, a pergunta sobre o limite é uma pergunta que deve ser respondida em dois níveis. Genericamente, podemos afirmar que a nossa capacidade adaptativa ela é extraordinária e o seu limite, na realidade, é desconhecido. Basta lembrarmos que nossa espécie está mais ou menos exatamente igual há pelo menos uns 200 mil anos. E eu posso garantir que em 200 mil anos nós já nos deparamos com muita coisa cabeluda. Pode ter certeza que boa parte delas foi bastante desafiadora para nós. Agora, na dimensão particular, ou seja, pensando naquela lógica que a minha unha encravada é pior do que o câncer do meu vizinho, pelo motivo simples de que a primeira, ou seja, a minha unha encravada, dói em mim, digamos que há algumas atitudes que podem nos ajudar a nos ajudar. Sim, é preciso que você se ajude a se ajudar. Quando estamos no particular, é sempre difícil conselhos gerais. Mas eu vou me arriscar. Pensemos, por exemplo, na pessoa que está desenvolvendo crises de ansiedade devido ao alto consumo do noticiário. Eu te asseguro que não irá fazer diferença alguma saber se ontem morreram 3.567 pessoas ou 290 pessoas em decorrência do vírus. Por quê? Porque estamos em uma pandemia.
E numa situação dessas, infelizmente, há muitas mortes. Você sabe disso. Claro, você não quer que ocorra com você, nem com os seus. Mas o consumo excessivo de notícias, ao contrário do que argumenta quem o pratica, tem uma função desadaptativa, tornando-se disfuncional para o necessário enfrentamento da pandemia. Então, a sugestão que eu dou é: escolha um momento do dia para entrar em contato com o noticiário. E depois, ao invés de ficar o tempo todo consumindo as mesmas notícias, que são recolocadas ao longo da programação, que tal você, por exemplo, se ocupar com os seus prazeres?